E vamos agora para mais uma questãozinha da parte de gráfica, ok? Então acompanha aí na telinha. O gráfico representa a variação das forças F1 e força de atrito que agem num corpo que se desloca sobre o eixo OX. Calcular o trabalho da força F1 para arrastar o corpo nos primeiros 10 metros e o trabalho da força de atrito enquanto o corpo é arrastado nos primeiros 10 metros. Vejam bem que ele falou em gráfico, vestibular, tá? Sempre vem gráfico, para cá, para cá, para cá, sempre vem gráfico em geografia, biologia, química, física, em todas as matérias do vestibular. Então é importante que vocês, assim que observarem o gráfico, vejam primeiramente quais são as grandezas que estão lá no eixo, tá? Então olha aí na telinha. Assim que eu pegar um gráfico, eu vou olhar qual é a grandeza que está no eixo X e qual é a sua unidade, por exemplo, se for distância, se está em quilômetro ou se está em metro, e vou ver qual é a grandeza que está no eixo Y, se for força e qual é a unidade, é Newton, é linda, tá certo? Então eu sempre vou olhar logo quais são as grandezas que estão lá nos eixos, para depois olhar qual é a figura que está aqui dentro. Nós não vamos se preocupar com a figura. Então usando esse raciocínio, ó, o gráfico que foi dado lá no vestibular. O que é que eu tenho aqui nesse eixo? Uma força, a unidade é Newton. O que é que eu tenho no eixo aqui? X, uma distância, que a unidade é metro. Então, eu já sei que eu estou falando de força e distância. Ora, deslocamento, metro, distância. Nós acabamos de ver que trabalho é quem? Força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Então, ó, eu tenho força, que é Newton, e distância, que é metro, a unidade do sistema internacional. Força, que é Newton, está aqui Newton, distância, que é metro. Então, eu já sei que quando eu tenho Newton e metro, quando eu tenho aqui um gráfico, e essa grandeza versus essa outra, dá uma terceira grandeza, que é trabalho, é só eu encontrar a área. Então, a área dessa figura vai dar o trabalho. Vamos voltar aqui. Deixa eu só apagar para explicar novamente, para você relembrar o que você já viu em sala de aula. Ó, se eu tenho aqui uma grandeza, lá foi força, e aqui eu tenho outra grandeza, distância, e a gente sabe que força vezes distância representa o que? O trabalho. Então, para eu encontrar o trabalho, é só encontrar essa área aqui do gráfico. Calculando essa área aqui, eu vou encontrar o trabalho. Então, a área me fornece o trabalho. Por que o trabalho? Porque força vezes distância dá trabalho, ok? Se vocês pegarem, por exemplo, eu vou apagar aqui rapidamente para dar mais um exemplozinho, mais para relembrar. Se vocês pegarem um gráfico lá, esse gráfico aqui, ó, velocidade e tempo. Ora, eu sei que velocidade vezes o tempo, na minha física, dá espaço. Então, se eu calcular essa área aqui, ó, essa área vai ser igual ao espaço que o móvel percorreu. Então, sempre eu vou olhar quais são as duas grandezas e quais são as unidades. E vou ver se o produto dela dá uma terceira grandeza. Se der, eu encontro essa grandeza. Então, nesse caso aqui, ó, voltando para o problema, deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui força e deslocamento em metro. Força vezes deslocamento dá trabalho. Então, essa área aqui, ó, vai dar o trabalho da força F1. E aqui, como eu tenho dois gráficos, aqui o gráfico da força de atrito, ó, essa outra área aqui, que eu vou botar de X, vai dar o trabalho da força de atrito. Então, é só calcular essas áreas e eu vou encontrar o trabalho. Foi o que eu fiz, ó. O trabalho será encontrado pela área do gráfico. Qual é a área lá do gráfico? Vou primeiro achar da força F, tá? Vou apagar aqui mais uma vez. Primeiro eu vou encontrar esse gráfico da força F. Então, vou encontrar o trabalho da força F1, que vai ser essa figura aqui, ó. Essa figura aí, na matemática, chama-se trapézio. Essa figura assim, ó, quando eu encontro, chama-se trapézio. Aqui eu tenho a altura, aqui a base maior, aqui a base menor. Não é verdade? Que foi que vocês aprenderam lá com o Jonaldo, com o William, vários professores Gibran, que ensinam aí matemática, vários amigos nossos, Helder. Como é que eu acho a área lá? Ó, base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior?
Vai ser esse pedaço aqui, ó. Quem é esse pedaço aqui? 60. Quem é a base menor? Vai ser esse, ó. 20. Base maior, base menor. E quem é a altura, ó? Quem é a altura? A altura vai ser esse pedaço aqui, ó. Que o trapézio está deitado. Essa altura vai ser quanto? 10. Foi o que eu fiz, ó. Base maior, 60. Base menor, 20. Altura 10. Fiz as continhas. O trabalho, 400. A unidade de trabalho é joules. Trabalho é energia. Joule. Tá? E da força de atrito? Tá aí, ó. Mais uma vez o trapézio, o trabalho da força F, ó. Aqui a base maior, vale quanto? 60. Aqui a base menor, vale quanto? 20. Aqui a altura, ó, do trapézio, 10. Ok? Foi o que eu fiz. 60 mais 20, altura, 10 e achei. Aí ele pediu também o trabalho da força de atrito. A força de atrito é esse gráfico. Ele pediu o trabalho da força de atrito até 10, então eu vou calcular essa área aqui, ó. Que área é essa na matemática? De um triângulo. Altura, base. A área de um triângulo é quem? Base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho aqui a base menos 20. Eu tenho aqui a altura desse triângulo, que vai ser 10. Aí calculei, ó. Base vezes a altura sobre 2. Base 20, altura 10 sobre 2, 100. Por que negativo? Porque nós vimos que a força de atrito, ela é contrária ao movimento. Então o trabalho é sempre negativo, porque o ângulo é 180 graus. Lembra? Eu fiz para vocês, ó. Deixa eu só apagar aqui, para relembrar porque força de atrito, trabalho é negativo. Porque nós vimos em sala de aula que trabalho é quem? Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A força, como eu quero trabalho da força de atrito, a força vai ser a força de atrito. O deslocamento vai ser 10 anos, o ângulo vai ser 180. Por quê? Porque se o móvel está andando para a direita, a força de atrito ela é contrária ao movimento. Então forma um ângulo de 180. Então o trabalho da força de atrito vai ser cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1, por isso que o trabalho ficou negativo. Não esqueçam isso daí. Ok, vestibulando? Aí foi a nossa resposta, menos 100 joules. Então, voltando à questão, aparecendo no vestibular, deixa eu só apagar aqui, aparecendo no vestibular, força e deslocamento, eu vou encontrar o trabalho, como ele pediu, pode cair esse gráfico. Como é que eu vou encontrar o trabalho? Calculando a área. Essa área me dá o trabalho da força F1, essa outra área aqui embaixo me dá o segundo trabalho que ele pediu, que foi o trabalho da força de atrito. Ok? Beleza? Então, para cá, para cá, para cá. Eu espero, vestibulando, que vocês dêem uma olhadinha nessa questão, tem tempo de revisar, né? Nós estamos aí com vocês todas as noites aqui, a partir das 20 horas, e também temos mais de 700 aulas no nosso blog, onde você já pode assistir. Essa aula de hoje, né, estamos aí no feriadão, mas daqui a 3, 4 dias, lá para quarta, quinta-feira, também já vai estar lá, somando aí essas 700 aulas que já existem aí no meu blog. Então você pode assistir e tirar dúvidas, beleza? Já que ainda há tempo, se teve alguma dúvida em algum conceito que a gente botou aqui, tire, porque com certeza esses conceitos vão aparecer aí no Enem, vão aparecer aí nas provas dos vestibulares, ok? Vamos passar agora com a questãozinha de energia de mola. Então acompanha aí.